que a paz de Deus se faça presente com todos nós. Eu gostaria de agradecer a todos pela presença aqui no nosso canal, pedir aos que não estão inscritos que inscrevam-se. Se puder nos ajudar na divulgação, toda semana nós estamos com um vídeo novo, sempre mostrando um pouco da nossa doutrina, né? Procurando colocar vídeos edificantes que nos auxiliem no nosso dia a dia. E hoje é um pequeno estudo chamado Não Estamos Sós. Este pequeno estudo ele veio mais para justificar uma fala que nós temos em uma das nossas reuniões. Essa fala é a seguinte: nós nunca estamos sós, nós nunca estamos desamparados, nós sempre somos auxiliados por uma equipe espiritual. E para isso nós vamos utilizar do Livro dos Espíritos em algumas de suas questões. Vamos pegar a 489 do Livro dos Espíritos, né? Onde Kardec perguntou para os espíritos: há espíritos que se ligam ao indivíduo em particular para o proteger? E eles responderam: sim, o irmão espiritual é o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Então, dessa forma, já começa a fazer sentido a ideia de anjo da guarda. Os espíritos disseram para Kardec que nós temos alguém que nos protege, que ele chamou de irmão espiritual, e que nós sempre compreendemos como anjo da guarda, e nada mais é do que um anjo da guarda. Isso é muito importante, porque tem alguns momentos na nossa vida em que os acontecimentos nos fazem, nos deixam muito fragilizados, né? Muito enfraquecidos e desanimados. Às vezes a gente se vê totalmente só, às vezes a gente se vê sem motivos até, né, para resolver alguns problemas, para enfrentar a vida. E dessa forma, compreendendo que nós sempre temos alguém que olha por nós, isso nos dá uma força. Isso nos ajuda, né, a levantar e a compreender que nós não estamos sós, que essa luta, ela não é uma luta solitária, porque tem alguém olhando por nós e torcendo por nós. E isso auxilia muito mais do que nós podemos imaginar. Porque o fato de se sentir só é muito pesado. E quando a gente percebe que alguém está com a gente, é como se dividíssemos esse peso. Então, quanto menos peso, mais força nós temos para caminhar. E na 490 é que se deve entender por anjo da guarda: o espírito protetor de uma ordem elevada. A partir da pergunta 100 do Livro dos Espíritos, nós compreendemos que existe uma escala espírita, né? Onde nós somos divididos, né, por ordem e por classe. Conforme o nosso padrão vibratório, conforme a nossa evolução, nós vamos atingindo classes. E o espírito que nos protege é de uma ordem elevada. Por quê? Porque ele tem que saber um pouquinho mais do que a gente, ele tem que estar um pouquinho mais preparado, né? Para quê? Para ele poder nos intuir, para ele poder nos inspirar. Então, veja bem, esse irmão, esse espírito, ele está totalmente ligado a nós de uma forma mental. Então vamos imaginar que ele está nos inspirando. Ele não pode viver por nós, né? Mas ele pode nos ajudar. Ele pode nos inspirar em alguns caminhos, em algumas ações que nós estamos fazendo que sejam contrárias, né, à nossa própria evolução, ao nosso próprio planejamento reencarnatório. Então esse irmão, esse espírito protetor, ele pode nos instruir, né, no sentido de pense bem, pense nas consequências se você tomar esse caminho, se você não tomar esse caminho, pense o que pode acontecer. Mas para que nós possamos captar essas informações, essas inspirações, na realidade, nós precisamos estar voltados, com os nossos pensamentos abertos para receber. Então, por isso que é muito importante a gente sempre manter um pensamento edificante, um pensamento positivo. Quando nós nos vermos, né, num estado de apatia, quando nós nos vermos num estado de pessimismo, é bom a gente, nesse mesmo momento da percepção, já alterar esse pensamento, colocando uma oração, colocando uma vibração, pegando um livro, uma obra edificante, né? Procurando alguma coisa para nos distrair, para a gente sair
desse estado de pessimismo e entrarmos no estado de otimismo. Através dessa mudança de comportamento, dessa mudança de pensamento, nós nos abrimos para receber essas informações que esses irmãos estão nos passando e muitas vezes nós estamos fechados para recebê-los, né? E eles são irmãos que eles estão mais preparados do que nós. Eles podem nos ajudar. Qual a missão do Espírito Protetor? A de um pai para com os filhos, conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Ou seja, ele está aqui justamente para nos ajudar nos momentos difíceis, para nos mostrar, né, caminhos. Muitas vezes nós nos colocamos em situações em que não conseguimos enxergar outros caminhos. E eles estão nos intuindo. Olhe mais para cá, dá um passo para a direita, dá um passo para a esquerda, muda o seu ponto de vista. Eles estão sempre nos ajudando. O espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? Eles responderam, desde o nascimento até a morte, e frequentemente o segue depois da morte na vida espírita, e mesmo através de numerosas experiências corpóreas, porque essas experiências não são mais do que fases bem curtas da vida do espírito. Uma passagem numa vida é muito rápida, né? Se a gente for ter uma visão da eternidade, uma visão de tantas vidas que nós temos, de tantas reencarnações que nós já tivemos e que nós teremos, uma passagem é muito curta. É um espaço de tempo muito curto, né? O tempo para nós aqui é a rotação da Terra, né? 24 horas é a translação da Terra, que é um ano. E fora da Terra, como que é o tempo? O tempo é diferente. Então, muitas vezes essas ligações elas vão até além da vida terrena, além da vida corpórea. São ligações que podem durar muito tempo. Ou seja, nunca estamos sós mesmos. A missão do Espírito Protetor é voluntária ou obrigatória? O Espírito é obrigado a velar por vós porque aceitou essa tarefa, mas pode escolher os seres que lhe são simpáticos. Para uns isso é um prazer, para outros uma missão ou um dever. Então, nós sempre vamos nos ligar a quem nos são simpáticos. De uma forma ou de outra, nós temos alguma afinidade. Então, esse espírito, né, que nós chamamos de anjo da guarda, esse irmão espiritual que nos segue, nos orienta, nós temos uma afinidade com ele e ele tem uma afinidade conosco. Portanto, isso quer dizer que a gente se sente bem com ele e que ele se sente bem conosco. Portanto, vamos nos abrir sempre para escutá-lo, para ouvi-lo, para perceber as informações e as orientações que eles têm para nos dar, que ele tem para nos dar. Ligando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Não, mas o faz de maneira geral. Quer dizer, esse espírito ele sempre está protegendo, né, de uma forma mais efetiva alguém, mas ele pode também proteger outros. Mas esse alguém seria um alguém especial para ele, onde ele está dedicando, né, todo o seu tempo, toda a sua bem-querência, todo o seu amor. O espírito protetor está fatalmente ligado ao ser que foi confiado à sua guarda. Acontece frequentemente que certos espíritos deixam sua posição para cumprir diversas missões, mas nesse caso são substituídos, né? Vamos imaginar que no meio do caminho, né, desse espírito protetor, desse anjo da guarda, vamos usar até o termo anjo da guarda, eu acho bem interessante esse termo, ele sempre está protegendo aquele ser. Vamos imaginar que surgiu outra missão. Então, esse anjo da guarda, ele teria que se submeter a uma outra ação, uma outra tarefa, né? Porque não podemos esquecer que todos nós estamos em um processo evolutivo, inclusive esse nosso espírito protetor, esse nosso anjo da guarda. Então, vamos imaginar que ele tem que se retirar. O que vai acontecer? Ele vai ser substituído por outro. Então, ele sai e outro chega. Ele vai continuar as suas atividades e um outro chega. Né? Então, cada vez mais a gente percebe que nós não estamos sós. O espírito protetor abandona às vezes o protegido quando esse se mostra rebelde às suas advertências. Afasta-se quando vê que os seus conselhos são inúteis e que é mais forte a vontade do protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores.
mas não abandona completamente e sempre se faz ouvir. É o homem que ele fecha os ouvidos. Ele volta logo que chamado. Mais uma coisa bem interessante. Muitas vezes o nosso anjo da guarda está nos inspirando, né? Aos caminhos, não faça isso. Mas nós, teimosos que somos, nós preferimos continuar naquele caminho que não é exatamente o melhor caminho para nós, ou aquilo que foi colocado, né, que nós mesmos colocamos em nosso planejamento reencarnatório. Então esse espírito anjo da guarda, ele tenta e vê que não está surtindo efeito. Então ele dá uma pequena afastada, não que ele nos abandona de forma alguma, mas ele fica olhando de longe, porque ele está vendo que não está surtindo efeito. Então, dessa forma, daqui a um momento vai acontecer que a gente vai perceber, né, que a gente está indo por um caminho que não é o melhor caminho para nós. E aí a gente se vê numa fria, né, numa situação muito complicada. Então, aí é o momento que a gente fala: oh meu Deus, me ajude. Oh meu anjo da guarda, me ajude. Aí é o momento que simplesmente ele vem mais perto de nós e faz assim uma vibração mais efetiva para nos ajudar, para que a gente possa se colocar novamente naquele caminho da nossa própria evolução. Ou seja, nós nunca estamos sós, nós nunca estamos desamparados, nós sempre somos orientados e auxiliados por uma equipe espiritual. Muito obrigado.